Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do Scanner da Bolsa, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo das empresas do setor de mineração e siderurgia, após algumas delas terem publicado resultados bons, nesse quarto trimestre de 2023, especialmente falando da Usiminas e da CSN. Então vamos ver se de repente é um ponto de virada agora do setor de commodities, que ele vem bem amassado, mas é natural desse ciclo, da economia que a gente está passando nesse momento. Então nesse vídeo nós vamos comparar todas as empresas que nós monitoramos desse setor e tentar descobrir qual delas está oferecendo a melhor oportunidade para investir, tanto do ponto de vista de desconto, de dividendos e também de análise técnica. Eu sou o Eduardo Teixeira, criador do Scanner da Bolsa. Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal. Enquanto eu deixo o disclaimer, gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no YouTube. É muito importante para a gente. Assim esse vídeo vai chegar para cada vez mais investidores que, assim como você, também investem por conta própria com foco em dividendos, longo prazo e que gere renda passiva para alcançar a tão sonhada independência financeira. Nós também estamos no Instagram e no Telegram, onde temos um canal aberto que postamos diariamente diversas análises que são extraídas da nossa ferramenta Scanner Pro. E falando em Scanner Pro, essa é a ferramenta do Scanner da Bolsa. Para quem ainda não conhece, ela é voltada aos pequenos investidores da B3 que investem por conta própria, com um foco em formação de patrimônio, dividendos e também para quem faz análise técnica. Temos um menu com diversos recursos. Convido você a conhecer essa ferramenta, o link está na descrição desse vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos começar então a análise de todas as empresas que nós monitoramos desse setor de mineração e siderurgia. Nós começamos aqui pelo menu raio-x dos ativos, que é uma tabela onde nós temos todas as empresas que nós monitoramos aqui no Scanner da Bolsa. São mais de 200 empresas. E aqui nessa tabela nós temos a opção de fazer análise nela mesmo, nós temos as colunas aqui, ou fazer um download no Excel. Então você pode baixar tudo isso aqui numa planilha e continuar os seus estudos, adicionar mais colunas, fazer outras fórmulas, enfim. Você pode avançar então nas suas análises a partir dessa tabela que é atualizada diariamente para os nossos assinantes. Aqui já com o Excel aberto e com as empresas desse setor filtradas, portanto são esses nomes que nós monitoramos aqui no Scanner da Bolsa. A nossa ideia agora é fazer um filtro fundamentalista em alguns dos múltiplos que eu considero chave para a gente tentar identificar as empresas que elas dão lucro e elas são sólidas. Então a primeira coisa que eu quero descobrir são as empresas que dão lucro. Eu não quero saber de empresa que dá prejuízo. Como é que a gente pode fazer isso? Através do indicador LPA, o lucro por ação. Ele representa quantos reais a empresa dá de lucro por cada ação dela. Esse lucro não é o dividendos, tá pessoal? É o lucro total da empresa, o lucro líquido, consolidado do período. Então se eu quero empresas que dão lucro, eu quero empresas que o LPA é maior do que zero, pois as empresas que dão prejuízo, elas têm esse valor negativo. Como vocês podem ver aqui, a CBA, por exemplo, tem um prejuízo, 1,93 por ação. Então aqui no Excel, para quem já conhece, é muito fácil, Você vem aqui na coluna de dados, filtros de número. Eu quero então é maior ou igual a zero. Pronto, já fizemos um filtro aqui. Bom, agora que nós filtramos as empresas que dão lucro, eu quero saber as empresas que dão lucro bom, Eu quero, como eu sou um acionista, eu quero comprar essa empresa por longo prazo, eu quero uma alta remuneração. Não basta ter um lucro pequeno, precisa ser alto, Então, qual é uma boa forma da gente identificar isso? É o ROI, que é o retorno sobre o capital investido pelo acionista. Esse valor ele é dado em percentual. E uma regra geral dos investidores de valor é procurar empresas que têm esse valor de 15% ou mais. Então aqui a gente faz novamente um filtro na coluna do ROI, mais aqui na frente. E aqui a gente já vê de cara que praticamente todas as empresas já estão acima de 15%. Com exceção da Usiminas, que tem um ROI bem pequeno, 5,8%, mas vejam que é um setor, esse setor de mineração e siderurgia, ele naturalmente tem um ROI bem alto, como por exemplo aqui da Bradespar, 26%, a CSN Mineração, a própria Vale também, valores são bem expressivos, Aqui a gente tem a Ferbasa com 14,70, ela bateu na trave, está quase aqui, Aqui por tolerância a gente pode considerar e deixar ela, Então, vamos fazer um filtro aqui só para tirar a Usiminas da jogada.
Então, vou botar aqui maior do que 14, assim a Ferbasa fica aqui na lista, né? E um terceiro filtro que a gente pode fazer é não pagar caro pelo patrimônio. Então, tem uma outra ótica também de identificar se uma empresa está cara ou não, é simplesmente pegar o valor total das ações e dividir pelo patrimônio líquido da empresa, né? Então, esse valor com desconto, ele deveria ser no máximo até 1, né? Ou seja, se o PVP, que é o nome desse indicador, for igual a 1, significa que a gente está pagando exatamente o valor do patrimônio. Quando o valor é acima, então a gente paga mais caro, e quando é abaixo, paga menos, né? Porém, tem uma tolerância, né? A gente pode deixar uma certa tolerância. Então, vamos colocar aqui patrimônio de 1,5 vezes, tá? Vamos aceitar pagar até 1,5 vezes o valor do patrimônio da empresa. Então, voltando aqui na planilha, no PVP, vamos fazer um filtro aqui menor ou igual a 1,5. E assim, com esses 3 filtros básicos, a gente tem esses nomes aqui. Então, nós temos a Vale com a Bradespar, né, que é a mesma empresa, é a questão de ser controladora, né? Nós temos a Gerdau, tanto a empresa, a Gerdau, quanto a controladora também, a metalúrgica, e a Ferbasa. Portanto, esses são os nomes que passam nesse crivo aqui, que é super simples, mas é um filtro muito eficiente. Ele já filtra principalmente lixo, tá? A gente não quer saber, né, de empresas que remuneram pouco, não queremos saber também de empresas que dão prejuízo, e nós nunca queremos também pagar caro pelo valor patrimonial. Então, assim, eu considero esses 3 filtros muito bons e muito eficientes, tá? Para a gente ter um ponto de partida, filtrar realmente as porcarias das empresas que vale a pena dar uma olhada, e as empresas que passam na seleção, que são no caso dessas. A partir daqui, então, a gente começa a estudar um pouco mais a fundo e tentar descobrir se alguma delas está valendo investir ou não. Bom, então, com esses filtros feitos, qual seria a próxima coisa que a gente poderia olhar? Os dividendos, né? Que a gente gosta de dividendos. Quem é de longo prazo gosta de receber dividendos com consistência. E aqui no Scanner Pro nós temos no menu dividendos o ranking de dividendos, preço teto e margem de segurança de todas aquelas mais de 200 empresas, né? Eu fiz aqui um filtro então só com essas 5 que passaram nesse critério ali da nossa tabela. Então nós temos ordenado aqui numa ótica de 3 anos, que são essas colunas verdes, e uma ótica de 5 anos, que são as colunas azuis. E nós temos ordenado, portanto, pela ótica de 5 anos, que é o mais longo prazo, né? Então a gente sempre procura mirar empresas que elas têm consistência, quanto mais longa melhor para a gente olhar. E temos Bradespar e Vale liderando, então, com mais margem de segurança para estar investindo, segundo o critério do Décio Bazin, que ele gosta de pegar empresas que pagam no mínimo um dividend yield de 6% ao ano, né? Então a Bradespar, o yield médio dos últimos 5 anos foi 19% ao ano e a Vale a 10%. Portanto, nós temos aqui preço teto, tanto para a Bradespar quanto a Vale aqui, muito mais alto do que o valor da cotação, né? Por exemplo, a Bradespar está a R$21 a cotação dela e o preço teto para ter um dividendo de 6% ao ano seria R$67, né? Então dá uma margem aqui de 217%, altíssima margem. Na Vale, mesma coisa, um valor bem alto também, aqui está 78% de margem, né? Ela tem um preço teto para dividendos de R$112 e a ação está a 62, então bem alto também essa margem de segurança. A Gerdau também não está nada mal aqui, principalmente a controladora, a Goal 4, com um preço atual de R$10,80 e um preço teto de 17, dando aqui também 64% de margem de segurança. Depois vem a Gerdau, a GGBR4, também com uma certa margem, 23%, é bastante também, dá para considerar. E a única que não está oferecendo margem de segurança numa ótica de 5 anos é a Ferbasa, né? Pois ela tem aqui um preço teto de 8,50, enquanto que seria 8,74 o preço atual da ação. Então, uma margem negativa de 2%. Porém, olhando numa ótica mais curta de 3 anos, a empresa já tem margem de segurança, pois ela tem pago 7,87. Se for dividir, fazer a média dos últimos 3 anos, paga 7,87 ao ano. Então, essa diferença aqui dá uma margem e joga o preço teto para R$11. Então, 31% de margem de segurança.
É bom também olhar uma ótica um pouco mais curta, pois às vezes a empresa passa, né, por um turnaround ou algum outro fator que faz com que ela comece a pagar dividendos, né? Então é um novo ciclo de altos pagamentos que ele é recente e acaba não aparecendo aqui ainda na margem de segurança de 5 anos. Então nessas horas é bom investigar um pouco mais detalhadamente a empresa quando a gente tem, por exemplo, margem de segurança positiva sob a ótica de 3 anos, mas a de 5 anos está negativa. E aqui no menu Consulta por Empresa a gente consegue fazer exatamente isso. Eu estou aqui então na página da Ferbasa e a gente observa aqui então que 2022 e 2023 tiveram pagamentos bem substanciais, né? Muito acima da média que vinha fazendo. Inclusive eu publiquei uns dias atrás um vídeo sobre a Ferbasa, estou deixando aqui no canto do vídeo o link para vocês assistirem, caso ainda não tenham assistido, onde eu falo bastante dessa empresa também. Então isso aqui é o que faz com que o preço de 3 anos, né, a margem de segurança fique mais alta. Aqui mesmo nessa própria página eu tenho a tabela com as 3 óticas de 12 meses, 3 anos e 5 anos, que é a mesma que a gente tem lá naquela tabela, né? Então temos aqui, mais uma vez, o de 5 anos continua negativo e a de 3 anos então com 31% de margem de segurança. E no critério de análise técnica para desempatar essas empresas, né, a gente vai tentar procurar as empresas que elas estão apanhando mais, ou seja, sofrendo maior pressão vendedora no curto e no médio prazo. Então eu gosto de olhar essas duas colunas aqui. O percentual de 12 meses é onde a empresa se encontra dentre a máxima e a mínima dos últimos 12 meses. Né? Então, por exemplo, aqui a Ferbasa, ela está com um valor bem baixo, ela está negociando praticamente na mínima do último ano que passou. Pois a ação está a 8,73, a mínima dos últimos 12 meses foi 8,40 e a máxima 13, né? Então ela está muito mais próxima da mínima do que da máxima, então dá 5%. A mais esticada aqui seria a Metalúrgica Gerdau, Goal 4, a 51%. Nenhuma está tão esticada. Esses valores, quando a empresa está no rally, eles chegam a 70%, 80% ou até mesmo em 100%, né? Então, nessas horas é um pouco mais perigoso comprar. Tem que dar uma olhada nos múltiplos também para ter certeza que ela está com um bom desconto. Então, aqui nessa ótica, a Ferbasa seria a empresa então que ela está mais interessante desse ponto de vista de estar negociando mais próximo da mínima dos últimos 12 meses. E o FR, para quem já assiste os nossos vídeos, sabe que eu gosto de olhar ele e procurar quando esse valor está em 30 ou abaixo, né? Então aqui pelo IFR, embora nenhuma empresa esteja na sobrevenda, que seria o cenário ideal, né, com esse valor em 30 ou abaixo, a Ferbasa também é o que tem o menor valor nesse momento aqui, tá a 45. Bom, pessoal, então para concluir, o que eu vejo aqui, do ponto de vista de fundamento e de dividendos, com certeza a Vale e a Bradespar são as melhores opções para estar investindo. Aí vai de você se você prefere investir na controladora ou na empresa. Eu acho que é melhor investir na controladora quando se pensa em dividendos. Geralmente ela tende a pagar mais. E tem aquele tal do desconto da holding, né? Que é um assunto polêmico, mas a gente vê aqui pelos números que geralmente as controladoras pagam mais do que a empresa em si, né? E se você quer pegar uma empresa um pouco mais, digamos, com a faca caindo, né, do ponto de vista de análise técnica, negociando mais próximo da mínima, então seria a Ferbasa, né? Pois está aqui negociando só a 5% dos últimos 12 meses, né, praticamente na mínima. Então uma empresa que sofreu uma queda bem forte e vem pagando dividendos mais fortes nesse prazo mais curto, né, que a gente viu aqui, sobre essa ótica de 3 anos, né, já com preço teto em R$ 11,47. Então é isso, pessoal. Deixe um comentário se vocês investem em alguma dessas empresas ou preferem outras do setor. Se tiver alguma dúvida, tem algum comentário, sugestão, crítica, também nos deixe uma mensagem. E mais uma vez, convido a conhecer o Scanner Pro. Link na descrição desse vídeo, você pode testar por 7 dias sem compromisso. E não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, dar um like e compartilhar, a nos seguir no Instagram e também dar uma passadinha no nosso canal no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.